Oi, eu sou o Lorenzo e estou de volta para mais um Rockcast. O convidado de hoje é meu irmão Marcelo Henrique. Ele, assim como eu, curte muita música e história, por isso resolvi trazer eles para falar sobre essa época que foi muito importante para o rock. Ike. Fala, cara. No episódio da semana passada falamos sobre os anos 50. Paramos em 59, que foi um ano trágico para o rock. Com morte Buddy Holly, prisão do Chuck Berry, Elvis no exército. Este ficou marcado com o ano em que o rock morreu. Ele morreu mesmo? Certamente que não, Lô. Na verdade, os anos 60 foram um dos mais produtivos e mais movimentados na história do rock. Surgiram várias das mais influentes bandas de todos os tempos nessa época. E como aconteceu? Então, vamos começar do começo. Seguindo o mesmo estilo da década anterior, no ano de 60, o cantor Roy Orbison migrou seu estilo, do gospel para o rock. E fez vários hits, como o clássico Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. O Elvis voltou com tudo do exército direto pro topo das paradas, com Are You Lonesome Tonight e It's Now or Never. It's now or never, come hold me tight, kiss me. Só as músicas do Elvis faziam sucesso? Não, outro estilo que fez muito sucesso no comecinho da década foi a dance music, que, não muito diferente da que existe hoje, era a música das festas dos jovens. O estilo era o twist, aquela dancinha. Músicas como Let's Twist Again de Chubby Checker estavam sempre no topo das paradas. Assim como no dance, uma das marcas desse período, que viu o rock se transformar muito ao longo dos anos, foi a incorporação de várias influências vindas de outros gêneros musicais. Isso ajudou a revitalizar e enriquecer o som de vários roqueiros que viriam pela frente. E quais eram as influências? Alguns dos gêneros dessa época que mais influenciaram os artistas foram o soul, de Ben King e Janis Joplin, o folk do Bob Dylan, Answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. o som dos girl groups, como as Shiraz of Passaic, que aliás foi a primeira vez em que um grupo de artistas foi acreditado pelas suas músicas, e não só o artista principal. Foi nessa época que surgiu o surf music. Isso mesmo, Lô. E foi febre na Califórnia, inclusive em 62 com os Beach Boys. If everybody had an ocean across the USA. Esse ritmo foi fortemente inspirado no blues. Os próprios Beach Boys acabaram sendo processados por causa de um dos seus maiores hits, Surfing USA. Essa música mais tarde foi creditada pro Chuck Berry e o Little Walter. E o rock acontecia apenas nos Estados Unidos? Não, Lô. Com o surgimento e a popularização desses outros ritmos, cada vez mais o rock e a música americana chamavam atenção pelo mundo. Foi até que em 62, um grupo de garotos de Liverpool, que eram aficionados por blues e rock dos anos 50, decidiu se juntar e fazer uma banda. Eles lançaram seu primeiro single, Love Me Do. Lô, você sabe de quem que eu tô falando? Sim, eram ninguém mais, ninguém menos que os Beatles. Isso aí, mas a famosa Beatlemania ainda ia demorar para chegar aos americanos e ao resto do mundo. Em 63, com Please Please Me, os garotos de Liverpool chegaram no segundo lugar das paradas do Reino Unido. Eles começaram a rodar o país em turnê, e a cada show que eles faziam, tinham mais fãs histéricas gritando os nomes deles e correndo atrás onde quer que eles iam. No mesmo ano, eles lançaram o primeiro álbum deles, que era Please Please Me. O disco ficou no topo das tabelas britânicas por 30 semanas, até ser substituído pelo segundo álbum dos Beatles, With the Beatles.
E mas se eles eram britânicos, como alcançaram o sucesso? Realmente, Lô, os Beatles eram uma febre no Reino Unido, mas demorou para eles alcançarem o resto do mundo. Um marco da chegada da banda do outro lado do Atlântico foi a apresentação deles em fevereiro de 64, no Ed Sullivan Show. Era um programa de TV para família nos Estados Unidos. Ladies and gentlemen, cerca de 73 milhões de americanos assistiram essa apresentação, que foi um recorde de audiência que até hoje é um dos maiores de todos os tempos. Esse dia foi um marco para esse período que ficou conhecido como a invasão britânica. E tinham muitas outras nos Estados Unidos nesses anos também, como The Kinks. The Animals. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. E claro, Rolling Stones. Com certeza. Enquanto os Beatles eram os mocinhos, o papel de bandido ficou pro grupo de delinquente descabelado de Londres, os Rolling Stones. A banda foi criada em 62 pelo Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards. Lançou seu primeiro álbum, The Rolling Stones, em 64. Só que todas as canções eram covers. Ainda no mesmo ano, eles lançaram o primeiro álbum com canções autorais, o 12 x 5. Foi por essa época que foi criada a frase "Você deixaria sua filha sair com um Rolling Stone?", que percorreu as manchetes dos jornais de todo mundo. E aumentou ainda mais a fama de bad boy dos Stones, dos anti-Beatles. Mas na verdade os dois grupos eram bem amigos e eles compartilhavam até os mesmos ideais. E outras bandas se inspiraram na mesma época nos Beatles e nos Rolling Stones, não é mesmo? Sim, claro. A rebeldia dos Stones era presente em vários outros grupos da época. Bandas como The Who se tornavam símbolos para essa juventude, que estava bem descontente com o jeito que a geração anterior, comandava o mundo. Essa atitude, essas ideias diferentes ajudaram a sedimentar um distanciamento entre essas gerações. Ficou conhecido pelo termo Generation Gap. E houve muitos conflitos políticos na década de 60. Como esses conflitos afetaram o rock? Bem lembrado, Lô. Além da Guerra Fria, principalmente nos Estados Unidos, foi uma década muito conturbada. Eles tiveram seu presidente, o John F. Kennedy, assassinado em 63, entraram na Guerra do Vietnã em 65, foi decorrência da Guerra Fria, E além disso, passaram a década inteira numa intensa crise política. O movimento dos direitos civis, que pedia igualdade e direito de voto até para os negros no país, movimentou milhões de americanos a irem às ruas e confrontar um sistema que não atendia mais suas demandas. Também tiveram as manifestações de Stonewall, mais pro final da década, em favor dos direitos LGBT. Isso teve uma repercussão muito grande no mundo da música, e pro rock não foi diferente. E foi nessa época que surgiram os hippies. Então, esses ideais de paz e amor surgiram em resposta a esses valores meio atrasados, Esse movimento de oposição ficou conhecido como contracultura. Muitos dos jovens que seguiam esse estilo de vida alternativo ficaram conhecidos como hippies. As características principais eram, além dos cabelos compridos, visual meio relaxado e o uso de drogas, eles curtiam muito rock. Um dos primeiros hinos deles foi All You Need Is Love, que simbolizava bem os seus valores. Cara, essa música é linda, mas o rock não passou só por mudanças de atitude nessa época. Além de ficar mais politizada, a música popular e o rock passaram por muitas mudanças de estilo e forma. Também acho, Lô.
Foi num curto período de tempo que os ritmos de outros países, artistas experimentalistas como o John Cage e o consumo de drogas mais pesadas, tipo LSD, que influenciou o rock a seguir por outros caminhos, né? Uma das bandas mais notórias e uma das minhas favoritas a seguir por esse rumo foi o The Doors, que tem até o próprio nome inspirado no livro do Aldous Huxley, The Doors of Perception, que é uma descrição das experiências do escritor durante suas viagens com LSD. Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am... E a gente pode dizer que isso ajudou a fazer surgir os novos gêneros do rock. Então, Lô, de certa forma sim, mas não dá pra dizer só que o uso de drogas que motivou isso, né? Com certeza o experimentalismo dessa época inspirou um grande número de conjuntos a criarem sons bem diferentes, né? O finalzinho dos anos 60 marca uma explosão dos primeiros subgêneros mais duradouros do rock. A gente pode destacar um dos primeiros, foi o rock psicodélico, de grupos como o Velvet Underground, o Jefferson Airplane e até mesmo no Brasil, com os Mutantes. E apesar de não terem muitos hits de rádio, né, foram bandas que influenciaram gerações de artistas que iam seguir pela frente, com uma desconstrução de alguns conceitos musicais e bem explorar a música de jeitos diferentes, né? Nessa mesma linha de experimentalismo, teve o início do rock progressivo, com o Pink Floyd e o Frank Zappa, entre outros. Esse é um dos meus gêneros favoritos dessa época. Tem uma temática bem abstrata, umas assinaturas de tempo bem diferentes e músicas muito longas até, com algumas com mais de 20 minutos, que é uma novidade. É muito louco a gente pensar que só 4 anos antes a gente tava cantando Todo Mundo She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Você não acha? E mais louco que isso seria deixar de falar do maior e mais pesado de todos, Heavy Metal. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Janeiro de 68, a banda Blue Cheer gravou uma versão do hit Summertime Blues, Eddie Crockett. As guitarras distorcidas e ritmo acelerado fizeram com que essa fosse considerada a primeira música de heavy metal já gravada. No mesmo ano, Steppenwolf lançou seu primeiro álbum. Entre as 11 faixas estava a clássica Born to Be Wild, a primeira música a fazer referência ao termo heavy metal. Já em 69, o Led Zeppelin lança seus 2 primeiros álbuns, clássicos instantâneos que ajudaram a solidificar o som do metal. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Porém, o visual sombrio e a temática dark só seriam introduzidos no ano de 70 pelo Black Sabbath. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Isso aí, Lô. Nesse finzinho da década, foi marcado pelos grandes festivais de música. No ano de 69, de 15 a 18 de agosto, em Bethel, Nova York, aconteceu o icônico festival de Woodstock. Por apenas $18, aproximadamente 186 mil pessoas compraram ingressos antecipadamente. Só que na hora do show, chegaram lá 500 mil de pessoas, derrubaram as grades e invadiram os gramados, tornando o evento público. Ele foi marcado pela falta de higiene, o caos, muita gente, mas também, claro, muito boa música. Algumas das principais atrações foram o Grateful Dead, Janis Joplin, Creedence e The Who. O The Doors e os Beatles também foram convidados, mas acabaram recusando. Mas talvez o show mais icônico de todos, né, com a roupa branca, botando fogo na guitarra, foi o do Jimi Hendrix.